o governo federal voltou a garantir que não vai faltar dinheiro para a prevenção e recuperação de desastres naturais no país. Eu vou chamar a Yasmin Costa, que tem informações para a gente. Yasmin, boa noite. O que há de concreto para as famílias que são vítimas desses temporais? Oi, Lívia, boa noite para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma primeira reunião ali com todos esses ministros que estão fazendo parte dessa força-tarefa que está tentando, do governo federal, que foi criada justamente para tentar ajudar a essa população que está sofrendo, né, por conta dessas fortes chuvas no litoral norte aí de São Paulo. E dessa reunião já saíram alguns pontos. Um pouco antes da reunião, o Ministério do Desenvolvimento Regional já tinha liberado ali uma cifra de 7 milhões de reais que fazem parte, inclusive, do orçamento. Essa liberação foi publicada hoje numa edição extra do Diário Oficial da União e vai ser destinada justamente ao município de São Sebastião. Para que esse recurso vai ser usado? Principalmente para a compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, além de colchões e também combustível. Tudo isso para atender a população que está precisando ali na região. Além disso, esses recursos, segundo o governo, vão beneficiar cerca de 73 mil pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, foi um desses participantes desse encontro hoje, que estava previsto para acontecer aqui no Palácio do Planalto, mas por um remanejamento ali da agenda do presidente Lula, os ministros foram convocados para a residência oficial, para o Palácio da Alvorada. E Valdez Góes foi um desses que participou dessa agenda com Lula. Ele disse, depois da saída do encontro, ele falou com a gente da imprensa, disse que foi uma reunião justamente para acertar detalhes de como vai ser a ação do Executivo Federal para tentar recuperar esses danos que já foram causados na região e ajudar a essa população, como vai ser a distribuição desses recursos. Agora, a princípio, já tem a liberação desses 7 milhões, mas o ministro do Desenvolvimento Social deixou claro que o governo federal não vai ali medir esforços para que novos recursos, se necessário, sejam remanejados, e isso pode acontecer através da edição de uma medida provisória. E nessa fala, o ministro do Desenvolvimento Regional, ele também criticou a antiga gestão. Disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou um caixa ali, pouco dinheiro em caixa, destinado a essa questão envolvendo a possibilidade ali de socorrer municípios e estados com relação a desastres naturais. A gente separou, viu, Lívia, um trechinho dessa fala do ministro Valdez Góes. Vamos acompanhar. O governo anterior tinha deixado 25 mil reais na rubrica de ação em desastre. E a medida provisória articulada pelo presidente Lula fez um primeiro reparo a esta situação, dotando com mais de R$500 bilhão a rubrica de resposta a desastre. Não faltará orçamento, não faltará recurso financeiro, nós estamos com o que temos de dotação. Agora, Marcelo Suano, é importante que haja essas ações, esses trabalhos realizados por ONGs, pela sociedade civil, até mesmo para ajudar o poder público. Porque, por exemplo, mostramos agora há pouco, por meio da Yasmin, a informação de que 7 milhões de reais foram liberados até agora para ajudar a contornar todos esses prejuízos causados pelos temporais no litoral. Segundo o Valdez Góes, que é o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, esse valor é referente a apenas um plano de trabalho que foi entregue. Lembrando que todas as cidades afetadas estão elaborando esses planos de trabalho para que haja a liberação desses recursos. E que mais verba ainda será liberada para esses outros municípios. Mas ainda assim, 7 milhões é muito pouco, né? Lívia, indo direto ao ponto. Inicialmente, parabéns à Jovem Pan por todo o trabalho que a Jovem Pan está fazendo em apoio e tentar, de alguma forma, minorar toda a tragédia, ou melhor, as consequências dessa tragédia. Primeiro, isso tem que ser dito. Segundo, a sociedade civil sim tem que participar. Há ONGs, há entidades, há associações que podem se mobilizar. Não precisa nem dar dinheiro, basta dizer eu estou disponível e é isso que eu tenho para oferecer, porque certamente haverá um planejamento estratégico que pode incluir essa contribuição. Esse é o segundo ponto. O terceiro,
O governo, ele tem que fazer menos politicagem, mais política e ser responsável, parar de ficar buscando causas no passado para não existir recursos no presente. Este é o primeiro ponto. Vai se trabalhar com aquilo que tem e buscar o que falta, dedicando esforço para tanto. Este é o parâmetro. Dedicar apenas 7 milhões é muito pouco, mas é muito curioso dizer que já haverá 500 milhões de reais disponíveis para trabalhar com tragédia. Isso em pouco mais de 2 meses, quase 2 meses, basicamente seria isso. Em síntese, é muito pouco, tem que buscar mais e tem que fazer uma coisa que é essencial. Ao invés de estar dizendo que tem dinheiro ou que está disponibilizando e que não houve no caixa porque o governo anterior não deixou o suficiente, pergunte para os governadores, pergunte para os prefeitos qual é o planejamento, o que eles precisam e vá correr atrás, porque esse é o papel do governo central. Mais Brasil, menos Brasília. Brasília deve apenas apoiar e não deixar ninguém na mão. Até mesmo, Suano, porque a gente está falando de uma verba, de um recurso para auxiliar só na ponta do iceberg. A gente está falando de ações emergenciais para contornar uma tragédia que já aconteceu, isso é fato. Não tem mais o que fazer. Agora é lidar com todos esses prejuízos, as perdas, dar assistência a essas famílias que estão desalojadas, desabrigadas. A grande questão agora é iniciar uma ação, um projeto de ações preventivas para evitar que outras situações parecidas voltem a ocorrer, o que vai exigir ainda mais recursos do poder público. Lívia, há meteorologistas competentes, há todo um estudo científico capaz, se não fazer uma previsão, pelo menos construir cenários. E há engenheiros espetaculares que podem dar apoio. O que precisa é simples, fazer uma política pública que dê conta de prevenir a essas... Por exemplo, nós já vamos ter, certamente, casos em Petrópolis, já vamos ter em outras regiões de São Paulo, nós vamos ter as chuvas em São Paulo. Por qual razão sempre se repete a mesma situação? Porque não há uma ação preventiva. O nome que se dá para isso é planejamento estratégico. O que está acontecendo agora são ações táticas para resolver o problema. Mas não adianta você resolver o problema agora sem minar a base e criar uma estrutura para que não mais aconteça. Mesmo que para isso seja necessário fazer a remoção das pessoas daquele local. Desde que com indenização, desde que arranjando outro lugar. Ah, mas eles podem estar fazendo ocupações ilegais. Agora a Inês é morta. Ninguém tem que estar arranjando culpados, tem que estar arranjando a solução. E essas pessoas não podem ser abandonadas. Trabalho e política pública séria. Neste momento, Brasília tem que ouvir os prefeitos e ouvir os governadores. Não apenas aqui de São Paulo, mas de todo o Brasil.